E aí pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro videocast. Como o episódio é grande, separamos por temas e você pode vê-los aqui do lado. Na descrição do vídeo também tem a marcação do tempo onde começa cada um. Espero que gostem e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente também teve um pequeno probleminha na captação do meu áudio por motivos de quarentena. Eu tô sozinho gravando e acabei tendo um probleminha aí. E aí, pessoal, meu nome é Felipe, sou professor lá do Campus Olinda, do IFPE, e eu estou aqui hoje no nosso primeiro videocast. Estou com dois convidados, e do meu lado eu tenho a Aline Silveira, teledesigner, trabalha lá na Vita Software, e é cofundadora do Média Colher, designer, ciclista, mãe de gatos. Já aparece um gato aqui. E aqui, do outro lado, ou embaixo, eu não sei onde é que ele vai ficar depois que eu editar o vídeo, está Rodrigo Medeiros, que é professor também do IF, dessa vez do IFPB, lá do campus Cabedelo. Rodrigo, que é designer de interação e é o local líder, né, o líder local do XDA Recife. E a gente vai ter uma conversa hoje, que é uma conversa que eu acho interessante, porque pega num tema e numa nomenclatura que ainda rola assim, uma certa confusão assim, né, com a galera quando escuta pela primeira vez. E aí, eu te pergunto, Rodrigo, para a gente começar, o que danado é o X? Difícil de responder de bate-pronto, assim, porque o X, na verdade, se a gente for fazer uma tradução rápida, é a experiência do usuário. A experiência do usuário, ela tem várias áreas de atuação. E a gente pode ver uma mudança desse termo com a mudança da tecnologia. Então, se a gente for botar por o mínimo, assim, todas as coisas que a gente vai fazer design para alguém, algum artefato que a gente está criando, seja ele digital ou físico. Só que isso passou por uma transformação, né? Acho que a gente vai conversar hoje exatamente isso, né? Sobre essa transformação e o que esse grande guarda-chuva da experiência do usuário acabou se tornando, né? É legal a gente falar disso, né? Porque quando a gente começa a estudar design, a gente vê que é uma coisa relativamente nova, né? O design em si, né? E posteriormente essa preocupação, né? Com a experiência de uso, né? A gente tem o design enquanto processo, né? De produção e tal, começando lá na Revolução Industrial. E desde então a gente vem justamente com essa centralização, né? Do foco do processo de design focado na produção, focado no produto, né? Tipo, o usuário ficava em último lugar nessa fila aí e não era muito levado em conta, né? É engraçado que a gente vê, por exemplo, Henry Ford, tem uma frase bem famosa dele, né? Que tipo, que o comprador ele pode escolher a cor que ele quiser para o carro, contanto que seja preta, né? Por quê? Porque o preto era o que era mais fácil, mais barato de produzir e tal. E assim, as pessoas não era como se a pessoa estivesse fazendo um favor ao comprar aquele produto lá. Exato. E aí tem duas coisas que acabam acontecendo aí, né? Tipo, na década de 80 começa a surgir, década de 80 e 90 começa a surgir esses termos de não só o design universal, mas o foco maior na criação para um usuário. E aí na década de 80 a gente vê é muito engraçado isso, porque a gente vê uma transição do pessoal da universidade para a indústria, para as empresas. Então, você vê lá a Xerox, por exemplo, pegando um monte de gente da universidade, porque tem duas coisas que aconteceram nessa época. A parte de computação, ela começou de fato a ir para os usuários, né? Então, começou a surgir dois termos muito clássicos, que é engenharia de software e engenharia de usabilidade, que depois, com o tempo, virou interação humano-computador, que é aí que a gente vai começar a ver onde saiu isso daí, onde saiu esse IHC, né? Essa interação humano-computador. E logo depois, na década de 90, começaram lá os consultores, como ninguém sabia muito bem fazer internet, né? Que era um negócio que estava começando ali na década de 90, a internet comercial, começaram aqueles pesquisadores, consultores, também americanos, né? A fazer assim um guia de como fazer a melhor usabilidade para a internet, que a gente chama heurística de usabilidade, né? Então fica esses termos aí para a gente conversar, mas assim, eu não vou me aprofundar muito neles não, porque a gente tem mais coisas para falar hoje, tem mais coisas que podem ser diferentes de escutar. Aí são termos diferentes de escutar, mas que vale a pena a gente ir colocando, que as pessoas vão se acostumando com eles. Sim. Inclusive usabilidade, né? Para quem
não entendem o que pode ser, né? Porque é meio que uma tradução livre do user friendliness, que seria meio que amigabilidade do usuário, né? Ou seja, é como se fosse o quanto mais aquela interface daquele sistema, daquele site, daquele aplicativo, né? O quanto melhor for a sua amigabilidade para o usuário, ou seja, o quão mais eficiente, o quão mais, não só bonito, né? O quão mais eficiente, o quão melhor ele permite que a pessoa crie, né? E finalize a sua tarefa, né? Cumpra a sua meta de interação, como a gente chama, mais usabilidade ele tem, né? Então, assim, foi termos novos. Exato, são vários terminhos que acabam indo surgindo aí. A gente vai ver essa transformação, acho que dá para a gente começar a falar sobre essas diferenças, né, dos termos de UX, e aí a gente começa a perceber cada um deles de maneira mais estruturada. A gente começa a ter essa preocupação justamente quando a gente começa a colocar o usuário no centro, né, do processo de design, né? A gente vai criar um projeto e a gente leva essa preocupação com o usuário, com o que ele está precisando, como é que ele vê aquele produto, desde o início do processo, né? O que é justamente o design centrado no usuário. E aí a gente que é uma filosofia de design, né? É uma maneira de fazer design, né? Que é diferente do focado em tecnologia, né? Que é o que está imperando naquela época. Exato. E aí a gente vê essa ruptura, né, de modo de fazer, justamente com isso, né? Percebe-se que quem estava sendo escanteado é justamente quem tem que estar no centro do processo. Exato. E aí fica, acho que o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000 meio que deixa claro assim que começou a ter muitas consultorias de design focado em processo de design multidisciplinar, né? Sim. Então começa a aparecer muita gente para trabalhar com design que não é formado em design, por exemplo, né? Psicólogos, galera de computação que veio dessa área de HC. Tem uma construção da década de 80 até os 90, até os anos 2000, porque é exatamente esses processos que acabaram acontecendo nessas empresas. E eu acho que uma coisa importante para pontuar é que o meio acadêmico de design, pelo menos na minha percepção, demorou muito tempo para abraçar esses conceitos e essas metodologias e formar pessoas para atuar nesses lugares. E eu acho que é um pouco por isso que a área é tão misturada assim, porque os produtos digitais tiveram que ir pegando pessoas diferentes para, tipo, cada um cuidar de um pedaço aqui disso aqui. Tipo, tem uma pessoa que precisa escrever muito bem para, tipo, deixar uma instrução clara. Tem outra pessoa que precisa pensar em arquitetura de informação, em geral é o pessoal que vem de computação. E eu acho que só bem recentemente é que a gente está vendo o ensino de design ser voltado para isso, né? Na minha época de formação, isso era uma coisa que estava bem experimental ainda, eu diria. É nossa época, né? Eu e a Lina da mesma turma. E realmente é isso, né? Eu acredito que a gente praticamente não viu, né, na graduação, pelo menos, nem sequer se comentava, se falar. É uma coisa que realmente é uma coisa que é muito nova. Na academia, né, na profissão, a gente vai falar um pouco mais na frente, e a gente tem um pouco de competência para falar disso na questão do mercado de trabalho, mas realmente a gente sente essa novidade, né, na questão acadêmica. Isso a gente se formou em novas coisa de 10 anos atrás, né? A gente não estava normalizado isso na academia ainda. E aí você percebe, é até um tópico que você percebe, por exemplo, eu também tive a formação no começo dos anos 2000, né? Eu comecei a faculdade em 2005, 2004. E aí a gente tinha professores focados naquilo ali, mas não tanto do mercado de trabalho, muito mais da vivência de outras áreas, como comunicação e computação, que estavam dando suporte à formação de profissionais em design para aquilo ali, mais na frente. Então, se a gente pensa, por exemplo, que a internet no Brasil, a internet comercial no Brasil, vem mais ou menos de 98 para frente, então se você pega 98 a 2005, é muito pouco tempo para formar a gente, né? Então, 2005 para frente é que a gente vê uma expansão do número de profissionais focado para design digital. Então, no começo dos anos 2000, a gente vê muita gente já começando a focar em design digital, mas só depois, sei lá, no metade dos anos 2000, né, a gente começa a ver uma formação mais direcionada para isso.
E isso demanda tempo mesmo, assim. Os métodos são diferentes, né? Os processos são diferentes, a própria literatura precisa chegar. E é um outro tema que depois a gente pode falar, né? A dificuldade de ter materiais em português para formar essas pessoas, que ainda estamos 20 anos depois disso daí, ainda continua sendo um processo difícil para formar a gente, né? A gente sofre isso dia a dia no Instituto. Mas, enfim, são coisas que dá para a gente... talvez um videocast como esse seja uma fonte de inspiração e de fonte de informação para outras pessoas poderem começar a entender um pouco mais sobre o que a gente chama de UX, né? É engraçado, depois eu quero falar sobre esse papo da arquitetura de informação que a Aline comentou, porque eu acho que são essas palavras que acabam indo para dentro do guarda-chuva de UX hoje. Sim. Até porque UX é uma coisa muito grande, né? UX ou X, certo, gente? Se vocês quiserem... Fala como quiserem. Exato. Lá no campus, inclusive, a gente tem um professor, Paulinho, que apesar dele ser quase americano, que ele morou muito tempo lá, fez até o high school lá, ele é adepto do método Ariano Suassuna de falar palavras estrangeiras, né? Então, ele toda vez reclama quando eu falo de UX, ele quer que eu fale o X, né? Não tem problema, não. Pode falar das duas coisas. Dá para entender tranquilamente. Inclusive, eu queria já começar pedindo desculpa, porque eu vou falar um monte de palavra em inglês no meio do processo aqui, porque é o meu dia a dia. Lá na Fita só trabalha em inglês lá, né? A gente fala um pouco da parte do mercado, mas é tudo em inglês, né? E o vocabulário fica completamente misturado. O pessoal que estiver aí assistindo querendo se especializar nessa área, o inglês é fundamental. Assim. É fundamental. E aí acho que dá para dividir, pelo menos o que é hoje esse mercado de UX em três grandes áreas. E aí dentro dessas três áreas a gente pode colocar métodos e conceitos que podem ser basilares naquela formação. Tem três coisas que eu acho que são fundamentais. UI design, ou seja, a parte de interface, ou design de interface, digamos assim, a parte de UX design, de UX design, né? E a parte de pesquisa, que a gente chama de UX research, né? Então, essas três partes, elas dividem a formação de um profissional hoje. Aonde é que você quer se especializar? Dentro delas, a gente pode ver várias denominações ali que podem ajudar. Eu vou falar, antes de a gente passar para cada uma delas, eu vou falar só uma coisa que eu acho importante, porque às vezes as pessoas não conseguem mensurar qual é a empresa que eu vou trabalhar e como é que eu vou trabalhar. Então, acho que vale a pena a gente falar assim, ó. Empresa grande, muito provavelmente você vai ter departamentos. E esses departamentos, eles vão estar divididos ali em design de interface, UI design, design da experiência, UX design e pesquisa em design, teste de usabilidade e outras coisas que a gente vai ver. Isso numa empresa grande. Em geral, a gente consegue fazer isso. Empresa médio porte, a galera que faz o X, muito provavelmente vai ter que fazer pesquisa também. Então, vai ter uma galera mais procurada para interface e um pessoal que faz o X e pesquisa junto. Já as empresas pequenas, a gente é mais generalista. E essa talvez seja a realidade da maior parte das empresas de Recife. Você é um designer não especialista, né? É generalista. Você pega um pouquinho de cada uma dessas áreas. Assim, antes de eu passar para a Aline para falar de design de interface, que acho que vale muito a pena, eu queria só apontar um negócio. A gente teve uma quebra dos conceitos aqui dentro do Brasil. Todo o começo desse design digital no Brasil, a gente não usou o termo design de interação ou X-design para tudo. No começo dos anos 2000, ali no 2005 a 2010, a gente usava o termo arquitetura da informação. Eu vou explicar o que é arquitetura da informação, porque, enfim, é um termo muito grande, mas basicamente mexe com conteúdo que vai para interface. Então, você vai trabalhar com taxonomia de menu, de botão, de formulário, taxonomia para fluxograma de usuário, né? Tanto o fluxo do que é que ele vai fazer naquele artefato digital. Hierarquia, né? Hierarquia da informação no wireframe, né? Que é o layout, na verdade, o protótipo sem layout, né? Sem a parte gráfica, digamos assim. Tem o layout, mas não com a parte gráfica. Aí o que acontece? Ali no começo dos anos 2000, essa imperava ali, principalmente em São Paulo, que ainda é, na verdade, o nosso grande mercado no Brasil, esse termo de
de arquitetura da informação. E aí, mais ou menos em 2010, teve uma quebra. Ali no finalzinho dos anos 2000, tinha um evento chamado Encontro Brasileiro de Arquitetura da Informação, e aí, um pouquinho depois, começou pós-graduações. A galera já tinha se formado em design digital, e aí começaram as pós-graduações em design de interação, não em arquitetura de informação. E aí ficou esse termo, design de interação e arquitetura de informação. Design de interação e arquitetura de informação por muito tempo no Brasil. E aí, o que aconteceu? Várias cidades ao redor do Brasil, Curitiba, Recife, Manaus, Fortaleza, BH, começaram a usar o termo design de interação, ou interaction design. E aí, aconteceu foi que esse termo UX design surgiu nessa época, quando a gente começou a incorporar os conceitos da arquitetura de informação nessa formação. A diferença hoje do que o arquiteto da informação fazia em 2005, 2010, está sendo incorporado agora nessa função do X-Design, no fim das contas, e mais outras coisas. Mas vamos dividir primeiro o que é design de interação, design de interface, depois a gente fala sobre o UX design, depois a gente fala sobre pesquisa em design. Fica mais fácil assim para entender. Bom, eu acho que no contexto que eu estou trabalhando agora, design de interface, na verdade, é a última etapa do processo. É a etapa mais visível, né, mais tangível do que faz como designer, mas é tipo o final de tudo. É como você representa visualmente por meio de componentes como telas, botões, menus, vários outros componentes que eu só lembro o nome em inglês agora. Como é que você representa um conteúdo ou facilita uma experiência? Então, no meu contexto de trabalho, a gente é bem generalista. Normalmente eu faço desde o início, desde a parte de pesquisa, de tipo, entender qual é o problema que o usuário tem, entender o que ele tem necessidade de atingir, pensar nos caminhos que ele vai percorrer para fazer isso, que isso toca mais em arquitetura de informação e em experiência, e, por fim, como isso se traduz em um produto de fato, em uma coisa que seja implementável por um time de desenvolvimento. Então, a parte de interface é essa última etapa. Depois que está tudo definido, depois que você entendeu qual é o problema, que você sabe qual é a maneira que você vai fazer a pessoa chegar lá, quais são os recursos que você usa para facilitar isso. E tem vários níveis de autonomia e de criatividade que você pode ter com interface, dependendo muito do tipo de projeto, do time com quem você está trabalhando, se é uma interface pública, tipo, se é uma landing page, uma página institucional, ou se é um produto feito para você usar dentro de um contexto de trabalho. A gente usa muito a diferenciação de produto B2C, que é Business to Consumer, e B2B, que Business to Business. E o tipo de interface que você faz para cada um deles é muito diferente, porque você tem diversos níveis de amigabilidade que uma interface pode ter. Então, assim, é um campo que tem muitas possibilidades de exploração. Eu gosto muito do processo de fazer a interface depois que eu mesma entendi todo o processo. Eu acho que é muito rico isso, sabe? Você pegar um problema e resolver ele do começo até o fim. Então, para mim tem muito valor isso desse perfil de designer mais generalista, porque a gente está entendendo muito do contexto para o qual a gente tem que resolver. Inclusive, meio que faz toda a diferença, né? Porque justamente, faz toda a diferença. Como tu falou, você compreende, né, o que o cliente precisa, o que o usuário do cliente vai precisar, e dessa forma você consegue, é a questão da empatia, né? Você compreendendo bem o que precisa ser feito, você faz de uma maneira muito mais eficiente, né? Porque é legal e é muito importante a gente falar isso, porque as pessoas às vezes entendem que eu vou criar um aplicativo, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o programa e começar e fazer uma tela, né? Ele, né? Como tu falou, é a última coisa que você vai fazer. É o final Tem de todo tudo. mundo antes disso. Exato. E aí, se a gente pensa, por exemplo, a metáfora que o Garrett fez nos 2000, o cara começou a fazer isso, ele falou os processos de experiência do usuário nos anos 2000, no ano 2000, na verdade, tem 20 anos já. E ele fala exatamente isso, né? A interface está lá em cima, na superfície, de fato, e tem uma série de outros argumentos que a gente vai construindo aqui. E aí, um desses argumentos é a pesquisa, que pode estar em dois lugares, né? Pesquisa em design pode estar em dois lugares. Como a Aline falou, no começo, para fazer testes de usabilidade, para saber se tem algum problema
em geral, teste de usabilidade só em geral acontece quando a empresa já saca que está acontecendo algum problema ali, seja de desvio de função de alguma coisa, alguma área que não está funcionando como eles querem, ou que não tem o acesso que eles querem e tal. E Ou aí, quando existe uma cultura de design muito forte, que é a exato. pessoa que, tipo, os níveis mais altos entendem muito o valor de você fazer pesquisa, que Exato. É importante, né? Principalmente onde a gente vive. É a maturidade, né? A maturidade isso. da cultura de design, né? Que a gente vai vendo Exato. aos poucos melhorando. E aí, a gente tem essa parte da pesquisa, e aí essa pesquisa pode ser lá no começo, mas essa pesquisa também pode ser no fim, para validar as coisas que foram feitas durante toda a execução do projeto. Então, a pesquisa pode ser para validar coisas e descobrir coisas para o projeto, para a etapa seguinte, ou no fim, para validar temas e conceitos que foram conquistados, aquelas premissas que o projeto queria executar. Então, se a gente pensa em pesquisa, a gente pode pensar desde um teste de usabilidade, lá no começo ou no fim. A gente pode pensar em teste A/B, para testar duas versões de uma interface, e tantos outros métodos que podem ser executados. Não dá para a gente falar aqui especificamente sobre isso, porque são vários Agora, métodos diferentes. um método que eu acho que é, tipo, super simples e super barato e super, tipo, subestimado, eu diria, é você acompanhar a pessoa no dia de trabalho dela. Que a gente chama de análise contextual, né? Isso, senta lá junto e entende como essa pessoa está resolvendo o problema agora. Exato. Isso não custa você ter desenvolvido nada, não custa grandes processos e grandes setups. E é um dos tipos de pesquisa que a gente faz lá na Vinta, remotamente, inclusive, porque os clientes da gente são todos remotos. É uma maneira muito boa de clarificar algumas questões que a gente tem sobre o problema no começo. Então, tem o tipo de pesquisa exploratória, né? Que é você conversar com a pessoa, entender por que ela precisa daquilo, fazer entrevistas e surveys, tipo, questionários. Isso. Tem a pesquisa de usabilidade, que na minha experiência é uma das mais difíceis de você conseguir emplacar, né? Enquanto profissional. Porque precisa de maturidade do moderador. Porque precisa de né? mais maturidade, precisa de mais recursos, precisa de mais tempo. E tem a pesquisa que é muito interessante também, que você precisa estar muito alinhado com o time de desenvolvimento, que é pesquisa com base em dados. Olhar métricas de comportamento do produto, do site, da página que você acabou de tipo, publicar, e entender como as pessoas estão se comportando ali, sem necessariamente ter que ir perguntar um a um. E esse é um tipo de pesquisa que eu acho muito interessante. Análise de mapa de calor, né? De métricas e várias outras coisas. E são coisas que são super simples, né? Que as pessoas não sabem, mas é fácil de ser acessado, né? Você tem o seu site, o seu Instagram profissional, próprias ferramentas, né? já possibilitam, já disponibilizam um monte de dados para vocês, né? Para a pessoa, quando ela sabe onde procurar. Né? Não é uma coisa que é de outro mundo, não é uma coisa que você tem que solicitar uma requisição especial para acessar, é uma coisa que até é aplicativo no próprio Google Analytics. Tem aplicativo no celular que você abre lá e vê todas as análises do seu site, até qual o sistema operacional, qual é a cidade do mundo que a pessoa que acessou, sabe? Aí tem, beleza, a gente falou um pouco sobre design de interface, que está lá em cima, a gente falou um pouco de pesquisa, que está nesse meio todo, porque o processo de design de interação, que a gente chama, ele é cíclico, né? Se a gente pensa em várias etapas, essas etapas elas podem ser incrementadas, né? Fazer o processo de iteração, né? Sem o N, de interação. Iteração, é iterar. Todas as vezes melhorar aquele processo. Essas coisas que a gente está falando aqui não necessariamente acontecem de forma linear. As coisas elas podem voltar, elas podem continuar com o processo em paralelo, enfim, essas coisas acontecem. E aí tem o danado do X-Design, que é um conceito que engloba muita coisa. Começa a englobar essa parte, inclusive, de pesquisa, porque tem muita coisa de pesquisa que acaba incorporando no UX Design. Se você pensa, por exemplo, em formulário e tal, são pesquisas que são meio feitas para a galera de design de UX também. Mas muito do processo vem do entendimento. Faz uma pesquisa, entendeu basicamente quais são os problemas, e aí começa a parte estratégica. Então, a parte estratégica é pensar como resolver aquele problema. Então, começar
não só o processo de pesquisa, mas todo o processo de análise daquelas pesquisas. Então, pesquisa exploratória tem um resultado, pesquisa com questionário tem outro resultado, precisa ser analisado. Então, a partir desses dados aí você vai construindo e aí diminuindo o que a gente chama de incerteza, né? Então, todo o projeto de design a gente começa com uma grande incerteza, né? A gente em geral não trabalhou com nada próximo daquilo dali, a gente vai construindo o conhecimento da gente baseado naquele projeto. Então, a gente vai conhecendo o que a gente está falando e vai entrando nessas práticas mais estratégicas. Então, a gente vai entendendo o conteúdo, vai começando a entender como é que as pessoas que utilizam e falam, né? Qual é a linguagem daquele usuário, para a gente projetar, por exemplo, menu, para a gente projetar todo o fluxo do que ela faz, né? Então, se você não faz, por exemplo, um processo de análise contextual, é muito difícil você entender qual é o fluxo que as pessoas fazem atualmente, como para você melhorar ele depois, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque tem gente que fala em design que a gente faz pesquisa etnográfica. Às vezes chega perto, né? A gente não faz pesquisa etnográfica, tá? A gente faz análise contextual, a gente entende o contexto de utilização daquelas pessoas. E aí, a partir disso, que você sabe como é que as pessoas falam, como as pessoas se comportam, sabe as dores, né? As habilidades que esses usuários vão ter, você começa a criar personas, por exemplo, para representar aqueles usuários que estão ali. Depois das personas, você vai criar fluxos de navegação, menus, aí você passa para wireframe daquela tela. Enfim, tem uma série de recursos e vários métodos e conceitos que você vai empregando ali. Então, se a gente pensa de novo na pirâmide do que é a experiência do usuário, a parte de pesquisa, ela está envolvendo tudo, mas basicamente você vai ganhando maturidade no projeto e você vai levantando o projeto. Então, se você vai ganhando, vai passando os processos, você vai ganhando maturidade, vai conhecendo aquele conteúdo, aquele projeto, toda aquela incerteza vai diminuindo e aí você chega na interface. Resumindo, todo o passo a passo que a gente tem que fazer é esse para conseguir construir um artefato digital, seja ele um aplicativo, seja ele um site, seja ele um software, é indiferente. O processo é o mesmo, muda os métodos, muda a forma como a gente faz, principalmente a interface. Mas de resto, Exato. segue o mesmo caminho. Massa, Rodrigo. Vamos falar então sobre o processo de trabalho, né? Eu acho que a Aline falou super bem, né? Assim como a experiência pessoal dela, como é que ela costuma trabalhar. Aline, eu acho que eu não tenho experiência de mercado nenhuma com UX, antes de ser professora do editorial e da ergonomia, tem nada a ver. Não tanto. A ergonomia tem um pouco a ver. Tem um pouco, né? A usabilidade. Mas, tu e Rodrigo têm bem mais propriedade para falar sobre o mercado do que eu. E eu acho que até entre vocês dois, tu também. Né? Como é que tu acha que está o mercado local? A gente sabe que Recife é meio que um grande polo tecnológico, né? E a gente vê alguns destaques, né? A gente vê Porto Digital e muito destaque nessa parte de tecnologias de informação, tecnologias de comunicação. E isso é meio que um grande filão, né? Para quem é designer e que quer se especializar nessa área. O mercado de Recife está bombando mesmo. Olha, tá bem aquecido, sim. Isso é relativamente recente. Até dentro da área de TI, as oportunidades para design são mais recentes. Tem muitas empresas que são relativamente antigas, assim, sei lá, 10 a 15 anos, e que agora, de uns 2, 3 anos para cá, começaram a abrir departamentos, abrir núcleos de design, contratar gente para fazer pesquisa. Eu tenho visto muito esse movimento, não só de empresas que já nasceram com design, mas de empresas que são grandes e estabelecidas que estão agora percebendo o valor que o design entrega para os produtos que elas fazem e investindo muito pesado nisso. E eu acho que esse movimento não só aqui no mercado local, mas no país inteiro também a gente tem grandes startups aqui, como Quinto Andar, Nubank, Loft, que são todas lá para São Paulo, que estão batendo pesado assim na parte de precisamos ter uma experiência boa e precisamos de uma massa grande assim de designers para fazer isso. Então o mercado está bem aquecido, está bem interessante. A galera que está se formando aqui não precisa emigrar não, né? Aqui a gente não. trabalhar. Não, tem empresas grandes aqui que são lugares interessantes para começar uma carreira em design. Eu
Posso falar das que eu conheço. Nenhuma dessas eu trabalhei, mas conheço, tipo, pessoas, tenho amigos meus que, tipo, dizem que são ambientes legais. A ThoughtWorks é uma empresa muito massa. Eles têm, tipo, plano de crescimento legal, tipo, respeitam os designers que trabalham nos times. A Liferay é uma empresa muito interessante também, é uma multinacional que tem um escritório o núcleo de desenvolvimento de produto deles é aqui em Recife, então tem muita oportunidade para engenharia e muita oportunidade para design. O núcleo de design deles ainda é pequenininho, é uma dessas empresas tipo, muito grandes e que agora estão querendo emplacar design como parte da cultura, Parte da o que cultura, eu ela acho tem bem muito massa. do design thinking isso também, né? Tipo, tem muita área, tem muita empresa que está se ligando um pouco do modo de operar da gente, né? Que a gente já usava naturalmente, eles estão percebendo como é interessante, né? Porque eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, né? Design, ele é um solucionador de problemas, né? Então, assim, é uma área... Solucionar problemas é uma coisa da vida de todo mundo, de qualquer área, né? Então, se você pensar enquanto um designer, já dá uma facilitada no processo. Eu acho Sim, que sim. a gente teve, na verdade, uma grande mudança local, mais do que as coisas que estavam acontecendo lá fora, em São Paulo, no Rio, porque sempre existiram grandes empresas nesses lugares. Recife era um polo de tecnologia muito forte há 15 anos, 20 anos atrás, desde a formação do Polo Digital. A gente nunca teve grandes repercussões como design aqui dentro. Então, a maturidade do design, da maneira estratégica, das empresas perceberem que o design tem força estratégica para essas empresas, foi crescendo com o tempo. Aí duas coisas aconteceram, eu acho, nessa formação que foram fundamentais para as empresas começarem a se alertar nesse processo. Primeiro, a gente tem um curso de computação na Federal de Pernambuco muito forte, formou muita gente boa e que essas pessoas começaram a criar suas empresas aqui em Recife para trabalhar para fora. E depois é um caso que a Aline pode falar um pouco melhor, porque ela trabalha em uma dessas empresas. Mas nessa mesma época que essas empresas começaram a ser formadas, a gente começou a ter uma cultura de design e interação aqui mais forte. Então, a gente começou a ter bons profissionais ficando na cidade, que em geral as pessoas iam para fora, iam para fora do país. Então, em 2008, 2009, teve uma evasão gigante de pessoas, a migração, uma saída de muitos profissionais de design aqui da cidade. E aí a gente percebe, por exemplo, eu fui um dos organizadores do ISA, né, o Interesse of America, aconteceu em 2013, tem 7 anos já. E a gente acha que um evento desse pode passar despercebido, mas não passou. Um evento desse meio que marca Recife no cenário mundial de uma cidade que faz design de interação. Então, na hora que chegou um evento tão grande, foi 1.000 pessoas dentro do Teatro Guararapes, falando sobre design de interação, design think, design de serviço, design sabe, vários conceitos que foram incorporados nesse UX, nesse guarda-chuva de UX, acaba que muitos gestores de empresas foram para esse evento. Tocaram, né? Então, de várias empresas do Nordeste, do Brasil todo, mas do Nordeste principalmente, vieram para esse evento. E aí acaba que essa maturidade começa a aparecer. De fato, a Aline está certa em falar que essas empresas começaram recentemente a aumentar o número de designers na cidade, mas é muito massa a gente perceber, por exemplo, que um negócio que aconteceu em 2013 influencia Sim, a com realidade de certeza. hoje, de 2020. E uma coisa eu posso dizer, hoje dá para viver de design e interação em Recife. Dá para fazer carreira, sabe? Dá para fazer carreira, pensar estagiário, júnior, pleno, sênior, gestor de empresa. Coisa que, sei lá, se a gente pensa 15 anos atrás, eu não sei se eu queria ficar em Recife para trabalhar com design de interação. Porque a realidade, se você pensa salarial, era muito, muito aquém do que a gente podia ganhar em São Paulo. Mesmo com a formação tão boa de design que a gente tem aqui, sabe? Que eu acho que foi uma coisa um sentimento que quando a gente estava saindo da graduação era uma coisa meio complicada ainda de explicar. Onde é que eu me encaixo aqui nesse contexto? Sem dúvida, o design digital, o design de experiência, design de produtos digitais tá meio que no topo assim da demanda, né? Se você for olhar para design de modo geral, essa é a área que está mais em crescimento, com certeza. Sim, o ISA foi a grande semente de tudo isso aqui. A gente viu movimentos depois disso acontecendo, né? O próprio XDA, que está fazendo esse trabalho há muitos anos, está voltando, né? E que acho que é o grande lugar, assim, de se discutir tópicos variadíssimos dentro do design. Eu sou muito feliz que exista esse lugar, que a gente consiga
falar de modo muito profundo sobre o trabalho da gente. Acho massa. Aí, Tem... Vai falar. não, é só para dividir, porque eu acho que dentro de Recife tem uma divisão muito clara. Eu posso não falar de algumas empresas, por favor, não fiquem chateados comigo, mas é porque tem algumas que ficam mais fáceis as pessoas entenderem quais são os 3 cenários que dá para a gente perceber muito fortemente dentro da cidade. Acho que existem o que a gente pode considerar empresas grandes, e aí quando eu falo empresas grandes, são empresas que os núcleos de design podem nem ser tão grandes, mas que faz com que depois, com o tempo, a tendência é que esses núcleos aumentem. Eu vou dar só um exemplo. César. O César, no começo dos anos 2000, 2004, 2005, eles tinham muitos designers porque eles trabalhavam muito com game, então tinha muito ilustrador, muito artista gráfico e tal, mas não design para design de interação. O César, em 2003, tinha 3 designers nessa nova equipe. Mabuse, Felipe Levi e Paulo Melo. Um psicólogo, um cara de computação e um designer. Hoje o César tem mais de 100 designers dentro da empresa. Desculpa, 100 não, desculpa, 60. Tem mais de 60 designers dentro da empresa. É muita gente, minha gente. É muito design dentro da empresa. Então, vamos ver. A gente tem o César, a gente tem o ThoughtWorks, que a Aline falou, a gente tem a Liferay, a gente tem a Accenture, que tem uma demanda gigante de design de interação, que ainda não conseguiu, tá cheio de vaga lá, que ainda não conseguiu gente suficiente para pegar. E eles treinam as pessoas, tipo, eles têm um programa de contratar gente muito júnior, assim, e dizer, venha fazer a sua carreira aqui. É isso que eu ia comentar. Eu tenho uma aluna que ainda é nossa aluna. Ela tem 18 anos e ela foi chamada para fazer um teste lá, né, nesses treinamentos da Accenture. Então a gente tem a Accenture, a gente tem a Globo, a gente tem o Serpro, que é de tecnologia, mas também tem designer lá dentro. Tem a Celp, cara, a Neoenergia, que tem um núcleo de design que trabalha com gráfico, mas trabalha com digital agora, porque eles estão em transformação digital, né? Então eles estão mudando muito para design de serviço, né? Criar coisas para artefatos digitais para eles. A Fjord, dentro da Accenture, é uma consultoria de design dentro da Accenture, que é uma empresa de tecnologia. É muito doido isso, a gente pensar, mas tem aqui nesse... Tem a Concrete também, né? Tem a Concrete, que é a mesma coisa. São consultorias dentro da Accenture, vê que loucura. Tem o próprio projeto da Samsung, do SIM, né? Lá no Centro de Informática tem a Samsung. Tem a Neurotech, que é uma empresa de tecnologia, que também tem muitos designers ali dentro. Aí vai, beleza. Empresas grandes, massa. Aí tem 2 tipos de empresas pequenas. As empresas medianas a gente vai encontrar a rodo, mas eu não vou falar não, porque tem muitas empresas. Empresas pequenas, por exemplo, tem dois tipos. Uma que eu chamo de estúdios de programação, estúdios de software, que inclui a empresa onde a Aline trabalha, que é a Vinta, inclui a Guava, que é uma outra empresa também formada por meninos de computação da Federal de Pernambuco, a LabCoach, mesma coisa, e a Mesa. São 4 consultorias que eu considero pequenas, porque são equipes reduzidas, mas que trabalham basicamente com software. Software de maneira geral, tá? Eles fazem para web também. E cada uma tem seu viés, né? Seu diferencial. Seu diferencial. E a gente tem o que eu chamo de consultoria de design. Então a gente pensa, não vou falar nem de agência, estou falando de consultoria. Empresas pequenininhas. Então tem a Capiba, a gente tem a Orb, e aí são 2 empresas, por exemplo, que trabalham com coisas diferentes. A Capiba trabalha mais como uma agência digital, trabalha com design de interação, e a Orb trabalha com design de serviço. É especializada em design de serviço, que faz todo o processo, tanto design gráfico, design de interação e design de serviço. Acho que em Recife a gente conseguiu ter uma maturidade do design. Acho que a gente consegue perceber muito claramente essas empresas indo crescendo. Aí tu me perguntou do local e do regional, certo? Eu só vou fazer um parênteses bem rapidinho, não vai durar nem um minuto. Se a gente pensa, por exemplo, no Nordeste como um todo, a gente não teve esse crescimento tão forte de outras cidades. Tem crescimentos em alguns polos, mas muito reduzido. A gente pensa, por exemplo, de João Pessoa. Dou aula lá em João Pessoa, meus alunos estão lá no mercado de João Pessoa. Ainda tem um mercado muito voltado para mídias sociais. Então, design gráfico formado para mídias sociais. Mas isso tem mudado com o tempo. Por exemplo, a VTEX, que é uma empresa do Rio, abriu um escritório lá agora. E é uma empresa focada em e-commerce e que tem muita parte de design lá dentro. Então, puxou muitos alunos, não muitos como eu esperava, porque eles precisavam de gente experiente para meio que liderar as equipes e depois contratar os júniors, mas chegou e meio que deu um rebuliço no mercado. E tem a Concrete, que também está lá em João Pessoa. Natal e Maceió é muito em agência digital. Natal é um pouco diferente, porque tem a Federal do Rio Grande do Norte, que tem o Instituto Metrópole, que é meio que Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, meio que o César reduzido. Então tem muita coisa acontecendo lá, muitos designers sendo contratados. Maceió é mais agência digital. Fortaleza e Salvador são mercados maiores, mas não tem uma grande empresa lá. Não tem eu não posso falar assim, não tem uma
Accenture lá, por exemplo, sabe? Para puxar um mercado e dizer assim, olha, tem isso aqui. Mas tem muitas agências digitais que trabalham com UX ali dentro. Dentro de Fortaleza tem um Instituto Atlântida, acho que é assim que fala o nome, que é um instituto que também, eu lembro desde a época do começo, lá da XDA, eu comecei na XDA em 2009, eles já estavam ali fazendo coisas em design de interação, e é isso, assim, o mercado regional é esse, então eu te digo hoje, talvez Recife seja a cidade mais legal para você trabalhar com design digital no Nordeste ainda. Referenciado como polo mesmo, né? Referenciado com polo, que foi Rodrigo, conquistado, né? Que foi exato, da galera. A gente falou um monte de vezes em XDA e XDA, que tu, inclusive, é o líder local aqui. E o que é XDA? Então, a XDA é um grupo, na verdade, é uma instituição de profissionais de design de interação do mundo. Cada país tem vários capítulos, cada cidadezinha pode ter um capítulo, e a gente se junta uma vez por mês. Na pandemia, a gente está se organizando para saber como é que a gente vai se juntar. A gente está fazendo pesquisa, vendo formas de fazer grupos, mas a gente está se juntando para isso. Mas para falar sobre design de interação, como a Aline falou, sobre temas diversos, tanto de pesquisa, como de interface, como de testes, como, sei lá, ferramentas de trabalho, sei lá, esse processo de trabalho remoto agora que a gente vai ter que... E isso é muito legal porque é um grupo de profissionais que trabalham com design de interação que quer falar sobre isso. E aí eu até dou um adendo, porque a gente tinha um antes da XDA, chamado o X Recife, e era o mesmo esquema, a gente falava sobre a interação. E hoje tem, além da XDA, tem um grupo chamado o XPE, que é o mesmo esquema, são outros profissionais, porque a cidade cresceu, sabe? A quantidade de designers na cidade aumentou muito para design digital. Então, um evento de 50 pessoas hoje, se a gente faz no Porto Digital, só o César tem 60 funcionários de design. Não cabe quem quer, né? No fim das contas. Então, se a gente pensa assim, a cidade deu um boom mesmo nesse cenário, e aí vários outros grupos estão começando a se formar, e que massa que está acontecendo, porque tem que ser assim mesmo, sabe? Sabe aquele negócio? Eu acho que hoje a gente está começando uma pesquisa, eu posso até antecipar um negócio da pesquisa que acho que é relevante. A XDA, a gente achou que tinha muita gente júnior no dia a dia da gente, né? Pra gente falar e tal. Mas não, na XDA tem muito profissional que está do médio para o topo da carreira, ou pelo menos no sênior. Isso é muito legal porque a gente pode discutir coisas estratégicas que talvez uma pessoa que ainda está iniciando fique mais difícil. Não que a gente não vá discutir, a gente vai discutir. Mas vai demorar um pouco mais para as pessoas pegarem. E aí a gente pode meio que ir fazendo essa conexão com várias áreas e com vários tipos de amadurecimento profissional, né? Então, o que eu acho é o seguinte, tem muita gente, transição de carreira. Então, o X é a nova partezinha bonita do design. Todo mundo quer trabalhar com X, Felipe. Todo mundo. Todo mundo que quer estudar design quer trabalhar com X. E aí o que acontece? Isso vai enchendo os campos onde as pessoas vão procurar informação. Então, por isso que é ótimo a gente ter vídeo no YouTube. É ótimo que a gente tenha, sabe, canais no YouTube. Tem o André Gugel com o X-Lab, tem o Daniel Furtado com o X-Now, tem o Rodrigo O pessoal Lemos. da Guava tá com um podcast agora sobre design. Muito bom, inclusive. Recomendo. Tem o podcast do pessoal do Design Centro, daqui de Recife. Sim. Tem muito conteúdo em português que a galera já pode começar a absorver, sabe? Isso é massa, porque, sei lá, né, quando a gente começou, né, Aline? É só inglês. Era só inglês. Então, assim, a gente teve E era um processo que não tinha nem Medium com um monte de artigo todo dia para você ler. Para vocês entenderem como era o esquema, teve um grande blog na época, dois que foram grandes, mas um que foi muito grande foi o do Usabilidoido, do Fred, que é professor da Universidade Federal de Paraná. Nem é federal, era o que era o antigo IF, que virou universidade lá no Paraná. Ele é professor de lá. Tecnológica. Isso aí. E aí o Fred, ele começou esse blog e depois veio o Fabrício Teixeira, que é um outro grande, que a gente tem um blog super legal que ele que faz, que é o X Design. Quem procurar, o X Collective, enfim, acha o nome facilmente. E foi um outro cara que tinha um blog chamado Arquitetura da Informação. Aí você vê um outro que falando de usabilidade, outro falando sobre arquitetura da informação, eram blogs que a gente começou e eu estou nesse trabalho há muito tempo, de tentar fazer conteúdo em português para as pessoas poderem estudar, poderem se aprimorar. E eu acho que isso é um caminho que a gente pode dar um retorno para a sociedade, sabe? Se a gente faz o que a gente está fazendo hoje, isso é muito massa, porque a gente pode retribuir
aquele esforço daquela galera que fez tanto para a formação da gente. Acho que é isso. Exatamente, até porque o conteúdo formal, né, e aí eu digo formal, bibliografia oficial, Acadêmico, né? ainda é pouco, né, em português. Eu percebi isso, a gente está montando, deixa eu só fazer um jabá rapidinho, né? Que a gente está montando um superior lá no Campus Olinda, exatamente com ênfase em design digital, né? Vai ser de produção multimídia com ênfase em design digital, né? Um tecnólogo. E a gente estava justamente, essas últimas semanas, a gente estava fechando o inventário e, pô, estava bem difícil de encontrar, né? Eu estava fechando as emendas de design de interação, design de interface, e assim, com uma bibliografia mais sólida em português. A gente Não tem é muito fácil de achar, não. A gente tem 3 livros em português hoje, assim, que na verdade tem mais de 3, mas assim, eu vou falar de 3 que são os mais recentes. Tem um em 2007, 2017, um em 2018 e um em 2019, que é massa, porque é a evolução. Tem o livro do Fabrício Teixeira, tem o livro do Rogério Pereira, que inclusive é da mesma editora, e saiu um livro no finalzinho do ano passado, de um cara chamado André Grillo, da UFRN. Ele é designer, trabalha lá, ele se formou agora no mestrado em design e publicou esse livro sobre design da experiência. Então, são 3 livros em português, além de todos os outros livros que trabalham um pouco com ergonomia de interface, como o do Guilherme Santa Rosa, José Guilherme Santa Rosa, né, e tantos outros. Mas esses 3, acho que, além de ser mais focado para o mercado, então é um texto bem cru, assim, digamos, um texto bem pragmático, mas é massa porque você vê bem os conceitos, sabe? Demorou, viu? Vamos dizer aí que Demorou. demorou aí uns 10 já está anos. com um mercado gigante, e a gente precisa, né, alimentar esse mercado de alguma forma. Né? Exato. Inclusive, pessoal, todas essas referências que a gente está falando, vou colocar aí na descrição do vídeo, certo? Só para avisar logo aqui quem se interessar e se aprofundar. Oi, gente, e a gente estava até comentando, né, sobre essa questão da pandemia, tá todo mundo em casa, inclusive, né? Estamos aqui fazendo cada um do seu quadrado. E a gente percebe que está tendo essa questão, está mudando já, né, e vai mudar provavelmente de forma definitiva muitos comportamentos, né, da sociedade, muitas formas de se trabalhar, muitas formas de se consumir. E se eu for começar a perguntar aqui sobre como seria o UX, o mercado de UX para essas novas formas, a gente faria outro videocast. Mas aí, ao invés disso, eu quero perguntar uma coisa para vocês dois. Assim, o que é que o que é que alguém da área, não só formado, até quem está estudando mesmo, formal ou informalmente, o que é que a gente poderia fazer, de repente, para ajudar de alguma forma? Eu pergunto, por exemplo, eu vejo algumas iniciativas se utilizando, né, da tecnologia, se utilizando de aplicativos e do que a gente tem disponível assim, de tecnologia dentro do smartphone para não só monitoramento, né, mas para auxílio, para atendimento psicológico. Né? O que é que um designer que trabalha com interação, que trabalha com interface, ele poderia fazer assim com essa questão da pandemia? O que é que vocês acham? Rapaz, pergunta que abre um mundo de possibilidades, assim. Abre, Se ele fosse para falar do pós, a gente vai... Então, eu tenho achado muito interessante como as pessoas estão se adaptando, como, sei lá, como o comércio está se adaptando, como as relações pessoais estão se adaptando nesse tempo de pandemia. Eu acho que uma maneira da gente ajudar pessoas que estão, sei lá, que perderam boa parte da renda por conta de, tipo, o negócio delas era baseado em comércio e está fechado. Senta e tenta entender, como é que a gente consegue chegar nos canais para vender o teu produto remotamente? Como é que a gente consegue acessar essas pessoas? Como é que a gente pensa num fluxo legal para você anunciar e vender seu produto e ter um sistema tranquilo de logística? Tipo, isso é uma resolução de problema clássica, assim, tipo, isso. Você tem... Não, eu ia comentar aqui justamente, tipo, já estávamos caminhando para esse processo de virtualização, né, de comércio, de serviços e tal, mas meio que a pandemia veio com uma onda e apressou um pouco tudo. Todo mundo, até que não tem muito costume com a tecnologia. Isso, então eu acho que é mais uma questão de a gente usar nossas habilidades de resolução de problema para ajudar as pessoas que estão perto, os negócios de pessoas que a gente conhece,
conhece, e tentar ajudar elas a encontrar maneiras de fluxos e caminhos para continuar sobrevivendo. Isso vale para tanta coisa, isso vale para, sei lá, tem várias profissões que são altamente adaptáveis para trabalho remoto. Então, por exemplo, psicologia, ensino de idiomas. Tem tanta coisa que as pessoas podem fazer, estão sentindo dificuldade e talvez aplicar o processo de design como para pensar maneiras de resolver o problema, de fazer o seu trabalho de uma maneira melhor. Tem isso. Tem a parte de fabricação digital também, que está bombando. Eu tenho visto muitas iniciativas massa de pessoal que está fazendo equipamento EPI, né, para os profissionais de saúde. Tipo, a gente como designer pode ajudar nesse processo, não só de tipo o design da coisa em si, mas o design do processo, de como você faz isso chegar nas pessoas certas. Como você faz isso de uma forma mais eficiente. Da forma mais prática, da forma mais barata, né? Eu acho que... Não só ir lá e modelar, botar a mão na massa, mas também ajudar no processo, né? Total. E eu acho que a gente tem que ter muito claro que a partir de agora é um novo jeito de viver, né? A gente vai até chegar uma vacina, muito provavelmente ele vai transformar a forma como a gente vai viver. E aí, talvez esse processo de transformação digital meio que não vai ter volta. Vai ter que fazer para alguns cenários e algumas profissões de verdade, agora de maneira mais estruturada. Então, tem uma galera que já trabalhava com isso, ou seja, ajudando empresas nesse processo de melhorar o trabalho remoto, daqui do Brasil, chamado officeless.cc, quem quiser ver o site lá. Eles já fazem esse tipo de trabalho. Eu lembro que a gente já fez uma grande palestra com eles no ano passado lá no IF da Paraíba. E é muito interessante. Era uma empresa era uma empresa de Brasília. Os caras estavam sediados em Brasília. E há uns 2 anos atrás, eles simplesmente tiraram a sede física deles e só trabalham remotamente. E trabalham remotamente fazendo consultoria para as empresas. É muito legal pensar sobre isso. Pensar os processos de design mesmo, assim, de forma remota, que muda de fato. Muda a forma como a gente vai trabalhar. Eu acho que tem 2 coisas que as empresas já estão fazendo que são muito legais para a gente pensar. Por exemplo, tem coisas simples. Por exemplo, tem a Guava, por exemplo, fez um sitezinho chamado Bora Se Ajudar, boraseajudar.com.br, onde está listado um monte de iniciativa que você pode ajudar, por exemplo, com a pandemia. Como você pode se voluntariar, onde vai ter entrega de algum tipo, onde vai ter campanha para arrecadar fundo. Então, isso são coisas que a gente pode fazer. Uma outra coisa que é muito forte, que eu acho que a Orb fez muito bem nas últimas semanas, foi um guia de transformação digital para as empresas. Eles estão fazendo um trabalho também muito forte com o Sebrae, né? Então, o Sebrae está fazendo um processo muito, muito interessante de, como a gente está falando, né? De acelerar esse processo de digitalização, dessa transformação digital das empresas. Então, tem muita gente correndo atrás porque só estava vendendo, por exemplo, loja física e vai ter que trocar. Até melhorar a forma de fazer delivery, a experiência de delivery. Sabe? Que a gente meio que, é só entregar num plástico. Não é só entregar num plástico. Exato. Sabe? Tem um fluxo desde que você vai, eu quero comprar aquilo dali. Tá, onde é que eu vou encontrar? E você achar o canal onde você vai comprar, você conseguir fazer de maneira simples aquele processo, você ter uma forma de pagamento tranquila de resolver, você receber o produto com carinho, né? Você perceber que teve um carinho na entrega daquele produto. E teve o cuidado, né? Da higienização. E, assim, um exemplo do tipo de coisa que designers podem fazer para ajudar, chega no síndico do teu prédio, velho, e pergunta, como é que tá o esquema de fazer compra para o pessoal idoso? Tem como é que o condomínio está se organizando aqui? Tipo, eu tenho visto vários condomínios com meio que força-tarefa, sabe? Para o pessoal jovem que não está em situação de risco tomar para si essa responsabilidade de cuidar das outras pessoas. E designers podem ajudar muito na definição do processo e de como você faz isso de um jeito mais eficiente, mais seguro. Então, assim, a gente tem muitas maneiras de ajudar. Para quem tem condições, eu digo, apoie os negócios locais, comprem das pessoas que vocês conhecem e querem ver do outro lado da pandemia, façam mercado pelo WhatsApp com o tiozinho da Ceasa, que é importante que ele continue com a banquinha dele de fruta depois que isso passar.
Então, tem vários níveis que você... Pô, acho que a gente tem que estar muito mais atento às nossas escolhas. Os processos automáticos de consumo e a maneira que a gente faz as coisas tem que mudar se a gente quer, tipo, sair vivo do outro lado, né? Acho que já mudou, né? A galera foi impactada de fato, assim, acho que todo mundo tá refletindo, a galera tá refletindo sobre tudo, né? A quantidade de roupa que você tem, a quantidade de sapato que você tem, a quantidade de, sei lá, de material que você comprou, e que você olha pro lado assim e diz, pra que isso tudo, minha gente? Vamos ver como é que a gente pode repensar mesmo esse modo de consumo e a forma como as pessoas vão. Espero que as pessoas se ajudem mais, sabe? Assim, acho que a gente vai precisar se ajudar mais de todas as áreas, assim, e o design tem a possibilidade, a gente tem uma habilidade muito forte, né? De poder interferir no dia a dia das pessoas, porque nessa digitalização, a matéria-prima da gente, o pixel, ela é muito custoso para as pessoas entenderem, né? Então, se a gente sabe trabalhar com isso, por que não ajudar, né? Por que não fazer diferente, né? Por que não colaborar com outras iniciativas? E acho que é esse caminho que a gente tá caminhando para fazer. De fato, é uma nova vida, uma outra maneira de se expressar, uma outra maneira de consumir, uma outra maneira de pesquisar design, Pois é. uma outra maneira de fazer design. As coisas elas são cíclicas, mas esse ciclo foi meio misturado agora. Foi deslocado. Deslocado. Vamos ver como vamos fazer. Mas assim, a gente tem muitas habilidades que podem ser de fato incorporadas nesse comércio, nessas indústrias, que a habilidade de design pode ser interessante nesse processo que a gente vai passar agora e mais na frente, né? Porque às vezes a gente pensa, vamos pensar no agora. Não, vamos pensar agora e mais na frente. Estrategicamente. Formas, né? Exatamente, porque a partir de agora é uma nova forma, né, de se organizar. Não tem volta, pô. Não, a gente não vai voltar ao normal. O normal vai ser outra coisa daqui para frente. Exato. Vamos ter um novo normal, né? Uma coisa que é nova para todo mundo, tá todo mundo meio lascadinho da cabeça, tá todo mundo, né? E aí a gente vai ter que encontrar como a gente vai voltar a esse nosso novo normal, né? Total. Meninas, queria agradecer muito a vocês, né? Vamos finalizar esse episódio por hoje para não ficar tão comprido, mas a conversa foi massa, tanto que eu acho que a gente passou mais de uma hora aqui conversando. Deu nem para perceber, porque foi muito massa. Aline, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Para você que está assistindo também, valeu aí. Eu espero que vocês gostem, certo? Não esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar no joinha, todos aqueles papos do blogueirinho. Adoro. Felipe, muito obrigado. A gente não conseguiu agradecer no começo, então obrigado, foi massa. Quanto mais oportunidade a gente falar sobre design digital numa cidade como Recife, é massa. A gente vai fazer. A gente vai estar aqui disponível para isso. Total, a gente vai estar disponível para isso sempre. Valeu, e bora ver esse XDA aí, hein? Remoto. Sem pressões, sem pressões. Pandemic. Sem pressões. A gente tá se planejando para isso. Em breve vai ter coisa que procurar coisa do XDA, é só procurar em XDA Recife, Instagram, Twitter, Facebook. Eu vou colocar todos os links aqui na descrição do vídeo. Beleza, massa. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Boa noite, tchau. Me matasse na primeira pergunta, né? Então, presta assim, já vai na lapada lá. Mas depois resolveu. Foi ótimo. Muito bom. Muito bom.